Graça e paz, seja muito bem-vindo ao Verbo da Vida Mari. É sempre um prazer estarmos aqui para comunicar tudo o que vai acontecer nesta semana em nossa igreja. Saiba que você é muito importante para Deus e para nós. Então vamos lá ficar por dentro da nossa programação? Terça-feira às 20 horas tem culto de oração com o tema Orar Bem. Estaremos recebendo uma boa palavra com o nosso pastor Antônio Sacalonga e o convidado da live será o ministro Tiago Silva. Nesta quinta-feira não teremos o nosso culto de ensino, pois do dia 15 a 17 de julho acontecerá a Conferência de Ministros Verbo da Vida. Neste momento atípico que estamos passando, a conferência este ano será online e aberta ao público. Então será uma rica oportunidade de sermos abençoados com ministrações poderosas de líderes do ministério. Marque aí na sua agenda e não perca. Domingo, dia 19, tem culto de celebração com o tema A Bênção que é a Igreja. Uma ministração poderosa com o pastor Antônio Sacalonga e o convidado, ministro Ramon Oliveira. Confiança e fé em nosso Deus. Nos últimos dias e meses, isso tem sido colocado à prova. Então a palavra é, não retenha. Continue firme com seus dízimos e ofertas e nada irá te faltar. Deus não precisa do seu dinheiro. O dizimar e ofertar é apenas uma forma genuína de cumprir uma ordenança do Senhor, onde em sua palavra diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Dizimar e ofertar é plantar no reino, e o reino é solo fértil, e a colheita será certa e abundante. O nosso novo templo já está com a sua primeira fase quase concluída. Já já estaremos com os nossos cultos presenciais. Para isso, contamos com a sua colaboração. Aqui estão as nossas contas bancárias. Após você fazer o depósito ou transferência, por favor, mande um comprovante para este número informando que é uma oferta para construção. Então, faça sua contribuição para essa obra do Senhor. Afinal, você está investindo no reino, na casa do Senhor. A nossa livraria tem vários livros dos mais variados temas. Com toda certeza, irá abençoar a sua vida com conselhos, inspirações e palavras vindas direto do céu para o seu coração. Na compra de qualquer livro, você também estará ajudando na construção do nosso templo, pois os valores serão revertidos para a obra. Fale através do WhatsApp com a nossa irmã Jailma Lima e peça já o seu. Queremos agradecer a todos vocês que participam e interagem conosco em nossas redes sociais. Segue lá os nossos perfis, comente à vontade e também compartilhe a boa palavra do Senhor para que alcance mais vidas. Agradecemos também a sua atenção até aqui. Fiquem todos guardados e firmes em Deus, pois Ele é bom. Shalom e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, amados. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao Verbo da Vida Maria Online. Estamos aqui nesse tempo glorioso, nessa noite de domingo, para falar sobre a família cristã. Um tema bastante relevante nesses dias. Creio que você vai ser tremendamente abençoado nessa noite, amém? Deixa eu deixar a minha esposa se apresentar. Boa noite, queridos. Graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas. Nós estamos com muitas saudades de todos vocês. Logo e muito em breve, nossos cultos presenciais voltarão. Amém? E desde que eu soube do culto de hoje, que nós iríamos ministrar, veio duas palavras muito fortes em meu coração, que foi amor e restauração. Porque, queridos, não tem como a gente falar de família sem falar de amor. Não tem como a gente falar de casamento, de filhos, sem falar de amor. Amém? E de acordo com o dicionário Strong, essa palavra restauração significa fundar, fixar, estabelecer, lançar alicerce, queridos. E é muito importante nós sabermos o que a gente está alicerçando dentro da nossa casa. Qual alicerce que estamos colocando, queridos, dentro da nossa casa. E o melhor é a palavra de Deus. Amém? Nós devemos nos alicerçar na palavra de Deus, que é a rocha inabalável. Inabalável, queridos. Nós precisamos acordar de manhã e já ir buscar o Senhor. E buscar suas instruções divinas diretamente do trono, queridos. Para colocar dentro da nossa casa, na nossa vida, na vida do nosso esposo, dos nossos pais, dos nossos filhos. Amém? Amém, amados. Então vamos orar nessa noite, Pai, nós te agradecemos
por este dia, Pai. Muito obrigada por este culto, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus de restauração, o Senhor é um Deus que não falha, Pai. Obrigada, Senhor, por famílias sendo restauradas, casamentos restaurados, Pai. Porque o Senhor é aquele, Pai, que faz coisas novas, Senhor. E a unção que despedaça todo o jugo, Pai. Eu declaro na vida de cada um, na vida de cada família, Pai. Muito obrigada, Pai, por coisas sendo acertadas, Senhor, nessa noite. Na vida de cada um dos meus irmãos, em cada lar, Pai, que agora está ouvindo a Tua palavra e que vai ouvir depois, Pai. Muito obrigada pelos Seus milagres. No nome de Jesus, amém. Amém, amados. Vamos começar, então, dentro desse tema da família cristã, abordando esses dois temas que nós fomos guiados, né? Amor e restauração. E eu vou falar sobre um tipo de amor, queridos, que é o amor ágape. Que amor é esse? É o amor do tipo de Deus. Amém? E o que significa amor ágape? Eu trouxe anotado aqui para você. O significado dele é o substantivo grego que denota o amor de Deus para com os homens. E o tipo de amor que os homens devem expressar de um modo geral. O amor não é um sentimento, não são sensações físicas, nem ato sexual. Ele é uma decisão. O amor, queridos, é uma decisão. Uma atitude ampla, constantemente benéfica e favorável em relação a Deus, aos outros e a si mesmo. E eu vou ler 1 Coríntios 13 agora. Certo? Na versão ampliada. Amém? E no último culto da família, Nayara pediu para a gente fazer esse exercício, lembra? Ela passou como tarefinha de casa a gente ler esse capítulo de 1 Coríntios, queridos. E eu estou reforçando, eu estava orando em casa e o Senhor veio muito claro isso no meu coração, para a gente continuar, certo? Para você fazer isso com seu cônjuge, fazer com seus filhos. Se você é solteiro, mora com seus pais, faça com seus pais, amém? E se você tiver com sua Bíblia aí, eu aconselho você a acompanhar comigo 1 Coríntios 13. Eu vou ler na versão ampliada, amém? Diz assim, a partir do versículo 4. O amor perdura muito tempo e é paciente e benigno. O amor nunca é invejoso nem ferve com ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, nem se exibe com altivez. Ufana é não se orgulha, queridos. E essa palavra ensoberbece não... Eu anotei aqui também o significado para não esquecer. Não é soberbo. O amor não é orgulhoso nem soberbo, queridos. Amém? Não é orgulhoso, não é arrogante e inchado de soberba. Não é grosseiro, nem se comporta de modo inconveniente. O amor não insiste nos seus próprios direitos, nem na sua própria vontade, porque não é egoísta, não se exaspera, nem se queixa, nem se ressente, não leva em conta o mal feito contra ele, não presta atenção a uma injustiça por ele sofrida. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça e a iniquidade, mas se regozija quando a injustiça e a verdade prevalecem. O amor aguenta todas as coisas que possam surgir, sempre está disposto a acreditar o melhor a respeito de todas as pessoas. Suas esperanças não murcham em nenhuma circunstância e tudo suporta. Tá vendo, queridos? Esse é o amor do tipo de Deus. O amor ágape. E nós somos filhos do Deus de amor. Então você que é filho de Deus, você é filho de Deus do amor. Você é filho do amor. Amém? Isso é muito poderoso, né? E forte. Queridos, e o mundo, o que é que o mundo está pregando? Que a família está destruída. Mentira de Satanás, queridos. Mentira. A família é projeto de Deus e ela não será destruída jamais. A não ser que eu abra as portas e brechas para isso. Mas, queridos, nós temos a palavra em nossa boca e em nosso coração. Antes do problema chegar, queridos, antes da raiva chegar ao meu corpo, o Espírito Santo da verdade, se você é filho de Deus, antes da raiva chegar ao seu coração, o amor chegou primeiro, porque você já aceitou Jesus. Antes das obras da carne chegar, o amor chegou primeiro, porque você tem um Deus. Amém? Amém, amados. Então, abordando a continuação desse tema de amor ágape, nós temos aqui uma definição que é o amor do tipo de Deus, o amor que é imutável, né, que é aquele amor que não se acaba, né, é inegociável também, ele é generoso, é bondoso, né, tudo que está descrito no 1 Coríntios capítulo 13 é o amor do tipo de Deus.
porque nós podemos entender que temos na humanidade, e isso foi Deus que criou, né? Os tipos de amor. O amor ágape, primeiro, que ele derramou por nós. O maior exemplo de amor ágape que é exemplificado aqui na Bíblia e na história da humanidade foi Deus enviou seu Filho para morrer pela humanidade. Então, esse amor que mesmo aquelas pessoas que não mereciam, mas Deus amou todas as pessoas, não importa o que elas fizeram na sua vida, mas esse amor foi derramado por toda a humanidade. Esse é o amor do tipo de Deus, que é incondicional. Ele amou indiferente de se você fez alguma coisa positiva ou negativa. Não, ele amou a todos. Amém? Diferentemente do amor que nós vamos ver aqui para frente, chamado de amor eros, que é o amor, né, mais intimamente de um casal, e o amor filéu, que se trata de um amor fraterno, né, de amizade, né, nesse tipo de sentimentos que atrai para amigos, né, para fraternidade, para irmãos, né, esse tipo de amor filéu. Mas o amor de Deus é diferente, o amor de Deus é diferenciado e ele nos chama a viver nesse amor, né? Em 1 João capítulo 4, né, verso 7, ele começa a falar sobre esse tipo de amor de Deus. Deixa eu abrir aqui, João 4, primeiro epístola de João capítulo 4, verso 7, ele fala: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E ele está falando aqui, essa palavra amor, traduzida é essa ágape. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como eu já falei em outras ministrações, nós nascemos de Deus, temos o DNA de Deus. Se temos o DNA dele, temos o amor ágape dentro de nós. Sabe, e o 8 fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é ágape, Deus é amor. Deus é esse amor, essa demonstração, essa atitude, não é? Porque o amor não é um sentimento, o amor não é emoção, mas o amor é uma atitude, uma ação, não é? Tanto é que João capítulo 3,16 fala sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar. Ele fez uma ação, ele deu o seu filho, né? Então tem muitos casais, né, que podem até estar pensando: ah, mas o meu amor por ela esfriou. Mas não é um sentimento. Você está falando do amor eros, ou até do filéu, mas o amor ágape não esfria, ele não acaba. Coríntios 13 está falando sobre isso, o amor jamais acaba. Amém. Então você decide continuar amando ou não, com as suas atitudes, com as suas ações. Amém. Amém? Decida amar, queridos, porque Deus ama a sua família, amém? Família é projeto de Deus, queridos, e por mais que o Satanás tente, não vai acabar com a família, amém? O mundo está dizendo aí que casamento não é bom, mentira, casamento é uma bênção. Nosso lar, queridos, nosso lar é uma bênção, é nosso aconchego, é nosso pedacinho do céu aqui na terra, amém? E quando o diabo vinha dizer assim, tá esfriando, não, você não ama mais, mentira, queridos. Quando eu me converti, eu aprendi, amor é uma decisão. Jesus, ele decidiu te amar na cruz, decidiu amar mim na cruz, quando nós éramos ainda filhos da ira. Sabe, queridos, vale a pena amar. Escolha amar o seu cônjuge, independente de quantos anos de casamento que você faz. Não importa, queridos. O amor está dentro de você. Amém? E você pode inovar, você pode escrever bilhetinho, só dando uma dica aqui, abrindo um parênteses. Você pode escrever um bilhetinho, deixar dentro da camisa dele, quando ele for abrir, ele vai ver. Amém? Se ele viajar, você pode escrever bilhetinhos, coloca um beijinho de batom lá, diz que o ama, coloca seu perfume na camisa dele, sabe, queridos? Se tiver criança, manda os meninos para casa da vovó. Se não tiver, é mais fácil ainda. Tá? O que é que a gente vai fazer hoje? Pega seu marido, vai dar um banho nele, ele dá um banho em você, que você vai ver o negócio esquentar. Acabou essa frieza, amados. Então, nós somos inteligentes, queridos. Amém? Faz uma comida gostosa que seu marido goste. Queridos, faça um café da manhã. Com o que você tem na geladeira, amado, seja guiado, use sua inteligência. Amém? Isso, tem uma atitude de amor. Amém. Né? E tem um interessante que tem uma anotação que eu escrevi aqui. Desistir é tudo que o inferno quer em se tratando de família. Então nós vemos pelos dias atuais que a tendência do mundo é, né, desconstrução dos valores da família. Porque família foi uma invenção de Deus, foi Deus, um projeto de Deus que Deus, né, projetou do início ao fim. Mas o mundo, através do diabo e suas ações, né, influenciada pela mente satânica que atua nos filhos da desobediência,
tenta desfazer da família, tenta desmoralizar a família, né? Desconstruir tudo aquilo que Deus construiu de valores, né? E princípios bíblicos com relação à família. Sabe, tem um versículo de Hebreus 10:39 que fala o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não fomos chamados para retroceder. Amém. Nós fomos chamados para avançar, sempre andar em vitória. Aleluia. Não andando para trás, não andando com perdas e perdendo, ser destruído, amados. Nós fomos chamados para andar em vitória, em construção. Estamos aqui porque nós queremos que as suas famílias, assim como a nossa, nós queremos construir um lar dos céus. Amém. Porque quando um lar está alinhado com os princípios bíblicos, nós trazemos o céu para a terra. Amém. Amém? E sabe de uma coisa? Eu queria corrigir uma posição que eu coloquei aqui com o pastor Sacalonga, que nós falamos na live de Aliança de Sangue, que casamento é um contrato. Não, na verdade, casamento não é um contrato. Casamento é uma aliança. Isso. A aliança é superior a um contrato, porque um contrato você pode fazer com qualquer pessoa, mas uma aliança não. Você só pode fazer entre casais, entre Deus e os homens. Amém. Então a aliança é uma coisa superior, certo? Aleluia. Então tá aqui a correção. Casamento é Nosso amado bênção, pastor querido. Sacalonga. Casamento é bênção. E todo casamento deve ter como alicerce, querido, a base, este amor de Deus. A base, o amor do tipo de Deus. Amém? E Deus, queridos, Ele é capaz de restaurar sim. Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Busque dentro de você, que você vai ver que o amor mora dentro de você. Amém? Essa palavra restauração veio muito forte ao meu coração. E Deus disse, eu sou um Deus que restaura, eu sou um Deus que faço coisas novas, eu sou um Deus de recomeços. Amém, queridos? Amém. Então, o problema, muitas vezes, é porque as pessoas, elas não se colocam no lugar do seu cônjuge. Amém? Não se coloca no lugar do outro, queridos. E a gente tem que ler mais sobre o amor. Um livro muito bom que fala sobre o amor. É um do irmão Kenneth Reagan, O Amor, Caminho para a Vitória. Isso. Nós precisamos ler esse livro, amados. Também tem Amém? o Construindo a Família, né? E, queridos, muito importante dentro do casamento é a comunicação. Eu queria que você olhasse para o seu cônjuge agora e falasse comunicação. É muito importante, queridos, tanto com o seu cônjuge como com seus filhos, amém? E a comunicação que eu tô falando não é via WhatsApp, não. A não ser que seu esposo esteja em outro país, em outra cidade. Mas, queridos, eu estou falando da comunicação, falar dentro de casa. Isso. Amém? Conversar, chamar para conversar. E se você perceber que seu esposo chegou do trabalho, tá cansado, as contas chegaram, faça o seguinte, deixe para falar disso amanhã de manhã. Amém? Porque quando a gente acorda com as energias renovadas, certo? Senta, depois que toma café, senta no sofá um pouquinho, acorda mais cedo para dar tempo e fala, olha, meu filho, a conta chegou, a conta de água chegou, a de luz. Porque nós mulheres, às vezes, começamos blá, 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 falar. Um dia desse, meu marido chegou do trabalho e eu, blá, 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 blá. Eu vi que ele fez assim, ó. E ficou paradinho na minha frente. Então eu percebi que ele estava precisando descansar. E naquele momento, eu pedi desculpas e deixei ele descansar, mas e depois a gente conversou. É que não adianta Amém? você falar e a outra pessoa não receber, não captar aquilo que você só tá ali de corpo presente, mas na sua mente não tá ali naquele momento. Então não adianta você falar e ele não escutar. E depois você no final pergunta, você entendeu? Você, o que mesmo? Queridos, e também há um lugar em nosso coração que o nosso marido não preenche, que a sua esposa não vai preencher, que os filhos não preenchem. Existe um lugar em nosso coração que é do Senhor Jesus. Amém? E é muito importante a gente estar com nossa comunhão em dias com o Senhor. Porque existe um lugar, existe um vazio no nosso coração que só o Senhor preenche. E é dele. Por isso que hoje em dia dificulta um pouco os relacionamentos. Porque as pessoas querem buscar no outro. Não, queridos. O lugar do Senhor é do Senhor em nossa vida. Nós precisamos dar primazia ao Senhor em nossa vida. Amém? Amém. Assim como ela falou, o marido, o esposo, não é o líder espiritual da esposa. Sabe, amados? O marido, ele é o líder do lar, ele governa o lar. Mas o cabeça espiritual da esposa é o Senhor. Sabe, a gente pode até querer trocar as bolas pensando, né, que uma área entra na outra, mas não.
A sua esposa, ela vai prestar contas a Deus da sua vida espiritual. Então, nós somos governadores do nosso lar. Nós governamos o nosso lar e, de acordo com os princípios bíblicos, esse lar deve ser governado com amor. Esse amor que demonstra atitude, como já foi falado aqui, né? Mas a parte espiritual, cabe a elas crescer espiritualmente. Você não pode influenciar, você pode incentivar ela a crescer espiritualmente, mas você não pode determinar o que ela vai fazer, né, com seu espírito. Porque Deus fala diretamente com ela, o Espírito de Deus está dentro dela. Amém. Amém? Agora o Espírito de Deus também está dentro do homem, para também guiar ele para fazer a coisa certa também. Amém, amados? E por isso que a oração é importante. É tão importante que, quando um casal está brigados, a oração não sobe. Está escrito aqui na Bíblia, amados. Em Romanos fala sobre isso. Em Coríntios fala sobre isso. Não existe a oração atendida quando existe um relacionamento cortado por brigas, discussões. Amém, amados? É bom sempre ter em mente essas coisas. Sabe que a gente pode querer que algumas ideias do mundo entrem na nossa vida pensando que aquilo ali é certo. Como nós podemos ver em filmes românticos, comédias românticas, a gente pensar que aquilo ali é um tipo de amor certo, porque fala de amor, né? E a gente confunde aquilo ali como um amor certo. Mas aquilo ali não é o amor do tipo de Deus. Aquilo ali pode ser um amor, tanto o filéu, de fraternidade, de comunhão, como o amor eros, como a maioria das propagandas, das mídias divulga isso. E confunde o amor eros com o amor de Deus. Ah, mas esse amor esfriou, então não tem mais a química, né, como falam por aí. Não. O amor do tipo de Deus não é isso, não é essa química aí. É a atitude que você tem no seu coração. Se você está em comunhão com Deus, você tem comunhão com seu irmão, inclusive com sua esposa. Amém, amados? Então, queridos, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que cura, amém? Deus, Ele sabe exatamente onde está a ferida. E quando a gente abre espaço, Ele vai lá e cura. Amém? Independente do que for, queridos, nós podemos perdoar. Escolha perdoar, escolha amar. Amém? Amém. Ele é um Deus que faz coisas novas. Isso. Isaías 43:19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Queridos, eu queria que você imaginasse agora o deserto. Deserto é deserto, né? É um lugar vazio, né? Quente durante o dia, frio durante a noite. Onde eu e você jamais poderia abrir, sequer poderia criar uma gota de água ali nesse deserto. E aqui está dizendo que Deus pode abrir um riacho no meio do deserto, no meio do ermo, no meio do nada. Ele pode abrir, trazer coisas novas. Ele pode trazer coisas novas ao seu coração, queridos. Revelações poderosas. Amém? Como eu disse, ermo é um lugar inabitado, não habita ninguém, mas ele consegue abrir um rio, queridos. E um rio flui o quê? Vida. Um rio flui água. E a água não fica parada no rio, né? Você já prestou atenção que a água fica em movimento, trazendo vida, alimenta aquele lugar ali, mas vai alimentar outros. Assim é o amor, queridos. Escolha amar, ame o seu cônjuge, cuide do seu cônjuge com excelência. Dê o seu melhor dentro de sua casa. Sabe, mulheres? Às vezes nós podemos até pensar, mas eu faço tanta coisa, será que ele não está vendo isso? Deixa eu lhe dizer, o nosso galardão, queridos, vem do Senhor. A gente pode ganhar os presentes mais caros do nosso marido, mas o nosso galardão vem do Senhor, queridos. E o galardão dele não se compara ao galardão do homem da terra, amém? Amém. Então, queridos, Deus quer trazer vida ao seu casamento. E Ele pode, Ele deseja, queridos, porque família é projeto de Deus. Amém? Deus ama a sua família. Não desista da sua família, porque Deus ama a sua família. E, queridos, nós também, mulheres, às vezes a gente tem algum hábito de pensar negativo. Está na hora de parar com isso, queridos. Vamos pensar positivo. Como é que a gente tira um pensamento velho de dentro da nossa cabeça? Com um pensamento novo. De onde? Da palavra de Deus, queridos. Ele diz, eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de fazê-los prosperar. Um futuro de paz, queridos, de alegria, próspero. Sabe, queridos, a palavra de Deus funciona.
A palavra de Deus funciona dentro da nossa casa, na nossa vida, dentro do nosso casamento. E se a gente tem alguma falta, queridos, a gente pode clamar ao Senhor e aquilo chegar. Chegar como? Não sei, mas vai chegar. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de um Deus de amor. Nós somos filhos de amor. Nós somos filhos de um Deus vivo, queridos. A um Deus que está atento ao que o seu povo pede, ao que o seu povo clama, ao que o seu povo ora. O problema, queridos, muitas vezes é porque eu e você não queremos ler a Bíblia, eu e você não queremos orar. Esse está o maior problema dentro da família. Amém. Essa comunhão com Deus é muito importante para a manifestação do amor com o próximo. Porque se você tem a comunhão com Deus, é isso que se trata as Escrituras do início ao fim, amor. Até a ponto de Jesus dizer, o maior mandamento, estou resumindo todos os mandamentos, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amém. Então Jesus já resumiu tudo nessa palavra ágape, em amor, que manifesta uma atitude com relação ao outro. Principalmente, em primeiro lugar, com relação a Deus. Quando você está bem com o seu relacionamento com Deus, você vai estar de bem com o relacionamento com as outras pessoas, inclusive com o seu cônjuge. Então é um padrão que tem. Amém. Um padrão de excelência, um padrão de qualidade de Deus. Você tem que andar em amor, você tem que estar em comunhão com Deus e comunhão com o seu cônjuge, com o seu próximo. Amém. Sua família, queridos, é projeto de Deus, amém? E eu e você precisamos orar pelo nosso cônjuge. Não que eles não orem pela gente, amém, queridos? Mas Deus conta com minha oração e com a sua dentro da nossa casa. Amém? E demonstre, queridos, o seu amor pelo seu cônjuge. Psicólogos afirmam que a maior necessidade do ser humano é se sentir amado. Olha que forte. A maior necessidade do ser humano é se sentir amado. Os psicólogos estão afirmando hoje em dia, né? E no livro Como Andar em Amor, na página 33, do irmão Kenneth Reagan, ele diz o seguinte: quando eu nasci de novo, Deus tornou-se o meu pai. Ele é um Deus de amor. Eu sou um filho de amor de um Deus de amor. Olha que poderoso. Eu sou um filho de amor de um Deus de amor. Eu sou nascido de Deus e Deus é amor. Portanto, eu sou nascido do amor. A natureza de Deus está em mim e a natureza de Deus é amor. Queridos, nossa natureza é o amor. Amém? João 13:34 diz: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Ele diz, queridos, um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. A palavra de Deus, queridos, está muito perto de mim, está muito perto de você. Ela está dentro do nosso coração, está na nossa boca. Então, antes da raiva chegar, se lembre que o amor já chegou primeiro. Amém? Sabe, queridos, uma família forte é uma igreja forte. E família forte é uma igreja forte. Amém? Amém. Aleluia. Sabe que nós podemos ver também aqui, interessante, no livro de Provérbios, capítulo 31, que fala, né, a mulher virtuosa, né? Uhum. A mulher virtuosa que consegue edificar a sua casa pelas virtudes, pelas qualidades, pelas suas práticas, né, e suas atitudes que ela toma com relação ao seu marido, aos seus filhos. Então ela é considerada uma mulher virtuosa por isso. Uhum. Porque se a mulher está ligada com os princípios bíblicos, que busca a sabedoria do alto, que está em comunhão com Deus, então ela vai ser guiada pelo Espírito para fazer as coisas certas, para manifestar a glória de Deus, a presença de Deus na casa. Amém. Amém? Sabe, queridos, quando a gente não está bem na nossa casa, nada vai ficar bem. O clima é como você fazer um peixe para o almoço. Todo mundo já almoçou, mas de noite chega a visita vai sentir o cheiro daquele peixe. Mas o peixe não está mais lá, mas o cheiro ficou. É assim, se o nosso humor estiver mal, não adianta eu receber minha visita, fingir que tá tudo bem, porque vai ficar no clima, aquele clima, sabe, pesado. Sabe, queridos, e isso não é de Deus. Deus todos os dias nos dá a oportunidade da gente melhorar, da gente crescer nele. Amém? Romanos 5:5 diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E ainda no livro Como Andar em Amor, diz assim: o amor de Deus está em nossos corações. Devemos deixar que esse amor nos dominasse. Se aprendêssemos a andar em amor e permitíssemos que o amor de Deus nos dominasse, isso faria uma grande diferença em nossas vidas. Isso curaria os males dos nossos lares. Muito forte, né? É. E agora a parte do marido, né, que também tem na Bíblia, nós devemos observar em Efésios capítulo 5, que fala também
como é que o marido deve amar a esposa, né? Porque ele fala aqui, assim como Cristo amou a igreja, então nós, os maridos, devemos amar nossas esposas. E como foi esse amor que Cristo amou a igreja? Ele se entregou incondicionalmente, né? Ele se sacrificou, né? Ele tem um propósito com a igreja, né? E ele cuida e alimenta, né? E a esposa é mais importante do que sua própria vida, porque Jesus entregou sua própria vida em favor de muitos. Então, assim, os maridos devem ter esse sentimento que você deve a sua vida para sua esposa. Amém? É isso que está escrito, e que nós devemos crer naquilo que está escrito na palavra de Deus, que nós vamos ser bem-sucedidos no nosso dia a dia, nosso cotidiano, amados. Amém. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Sabe, queridos? Nós precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós precisamos orar com nossos filhos. Eles precisam ver a gente orando, precisam ver a gente louvando. Semana passada, eu estava lavando a louça de noite, a amor tinha ligado um louvor bem alto. E Luiz, mamãe, quando eu cheguei lá, ele estava assim, olha, com as mãozinhas levantadas, os olhinhos fechados. Queridos, a Bíblia diz que da boca dos bebês, sabe, sai o mais perfeito louvor. Então, Deus recebe esse louvor. Né? Nayara, outro dia, conversando comigo, disse que lá tem um cantinho da oração. Ela procura Arthur. Cadê Arthur? Está lá no cantinho da oração. Que é isso, queridos? Exemplo. Porque os nossos filhos, eles vão fazer o que a gente pede. Vão. Mas eles vão seguir os nossos exemplos. Amém. E isso é muito sério, queridos. Que exemplo eu estou dando para Luiz Eduardo? Que exemplo? Isso é muito sério, queridos. A Bíblia diz: ensina o caminho. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É no caminho. Que caminho? O caminho da palavra de Deus, queridos. Sabe? Quando eles chegarem no trabalho, quando eles crescerem, que chegar nas universidades, eles não vão se perder, mas eles vão resgatar outros para esse caminho aqui da palavra de Deus. Quando eles chegarem no trabalho, eles vão ser bênção naquele lugar. Vão trazer as pessoas do reino das trevas para o reino do amor de Deus. Amém? Mas para isso, queridos, a gente precisa alicerçar essa palavra na mente deles, no coração deles. Porque, queridos, eles crescendo nessa palavra, o diabo não vai conseguir roubar. Amém. Mas para isso, eu e meu esposo precisamos ensinar a ele. Amém? Amém. Ensine, queridos. Ensine. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas na nossa vida. Há tempo. Deus, ele já nos conhecia, ele deixou esse versículo porque ele é inteligente. E ele sabia que a gente ia dizer, não tem um tempo. Não, a Bíblia diz que há tempo para tudo, para todas as coisas. Então, eu tenho tempo para orar pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha casa, pelos meus irmãos, pela minha igreja, pela minha cidade, pela minha nação, pelas nações. Amém, queridos? Por quê? Amém. Porque o dia tem 24 horas. Amém? E se a gente se vê meio desorganizado, vamos pedir oração ao Espírito Santo da verdade, queridos. Ele mora dentro de você, ele mora dentro de mim. Eu posso pedir orientação a ele, amém? E ele vai me dar instruções e eu vou saber me organizar melhor e fazer tudo que eu tenho que fazer, amados, sem me descabelar, amém? Amém. Tem outras questões aqui sobre o amor, agora passando para os outros tipos de amores que também são importantes. Por exemplo, o amor filéu, que é um amor mais de amizade, de companheirismo. Isso deve ser demonstrado, né, dentro do casamento. É importante porque como foi que você conheceu sua esposa, né? Provavelmente você deve ter tido um laço de amizade, né? Com uma boa conversa, né? Desenrolando um bom papo, um ambiente que você... Aquelas conversas que trazem em comum aquilo que vocês desejam. Descobrir o chamado. E aí vocês vão falando a mesma coisa, vão descobrindo esse mesmo, né, sentimento, que aí já envolve o sentimento nesse tipo de amor. E aí esse amor deve também ser cultivado no dia a dia, também no casamento. Amém. Né? A amizade, a cumplicidade, né? Isso deve ser cultivado, assim também como o outro tipo de amor, o amor eros, que é chamado amor romântico. Né? Aquele amor que também é muito sentimento. Esse amor é sentimento à flor da pele. Né? O amor eros, ele só deve ser desenvolvido para casais. Não é nem falado para noivos, para pessoas não casadas, mas é um amor exclusivo para o casamento, o amor eros, porque você vai desenvolver o romantismo, né, aquela coisa, aquele carinho que você tem um com o outro, né? E dentro desses detalhes aí, temos que observar também isso, que elas gostam que nós lembremos das datas de aniversário, né, das datas importantes,
Não se esqueçam, homens, de estar sempre lembrando em presentear a esposa, sabe? Quando você faz o mínimo que seja que você presenteie, você já muda o astral dela, já muda o clima, sabe? Você deve se importar assim com as coisas, tudo aquilo com todas as necessidades da sua esposa. Você deve se importar. Você é o cabeça, você está governando sua casa, então você deve governar também as necessidades dela. Amém? Amém. Então, queridos, em Deuteronômio 6:7, na versão King James, diz o seguinte: Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conservarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Ensina em todo tempo, em tempo e fora de tempo. Ou seja, de novo falando sobre os filhos, sobre ensinar a palavra de Deus. Está dizendo aqui, ensina no caminho, ensina ao redor da mesa, ensina em todo tempo. Para quê, queridos? Para ele não se desviar. Amém? Amém. E nós temos agora, vamos falar sobre a parte de restauração. Vamos entrar aqui. Sabe, amados, que Deus, ele foi o primeiro a restaurar a comunhão da humanidade com ele. Então a humanidade em si não podia fazer nada com relação a isso, mas Deus, pelo seu infinito amor, com quem ele nos amou, ele fez todo o projeto, né, da restauração da humanidade. Sabe, então se Deus fez isso porque humanamente era impossível o homem se chegar a Deus, mas Deus fez essa ligação, essa restauração, sabe que nada é impossível quando se trata de restauração. E estamos agora falando exclusivamente de restauração familiar. Sabe, amados, Deus demonstrou todo o seu amor pela humanidade nos restaurando. Sabe, até mesmo nós podemos tomar exemplo aqui na Bíblia com José do Egito, por exemplo. Ele teve sua vida restaurada, porque embora ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, aí vai chega numa terra distante, numa terra desconhecida, aí ele consegue trabalhar na casa lá de uma pessoa importante do reino de Faraó, e aí ele é injustiçado novamente, colocado de novo na prisão. Mas sabe, amados, ele não desligou o seu contato com Deus, sua comunhão com Deus. E por causa disso, da sua fidelidade, do seu contato, ele foi restaurado e chegou a uma posição de rei, de governar o Egito. Sabe? E Deus, ele pode fazer isso com esse povo também que estava preso lá no Egito, né? Por 400 anos, mas Deus libertou esse povo. Sabe? E eles viram os grandes milagres de Deus no deserto, aonde tinha uma nuvem, uma coluna de fogo para aquecer eles à noite, por causa do grande frio que é a noite no deserto, e durante o dia aquele calor escaldante, mas tinha uma nuvem protegendo todos aqueles milhões de pessoas que saíram do Egito. Todos eles, a Bíblia fala que nenhuma roupa se envelheceu, nenhum calçado quebrou, mas tudo foi restaurado por Deus. Amém. E se ele teve esse poder de restaurar, a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Deus não muda. O Deus que restaurou no passado, ele está presente hoje. Amém. Para restaurar a sua vida conjugal também. Então creia na palavra de Deus, creia que ele é o restaurador. Creia, pegue e firme essas promessas, amados, que ele pode restaurar sim qualquer situação. Mas como eu falei no começo, o meu amor esfriou, então esse casamento não dá mais certo, sabe? Você pode amar com o amor de Deus, e o amor de Deus é uma atitude. Amém. Se você age com atitude de amor, você vai receber amor. Amém? Então você pode orar por isso, você pode ter comunhão com o Pai para isso, comunhão com o Espírito Santo, que ele vai lhe guiar em todos os seus caminhos. Ele é o nosso ajudador, é o nosso guia. Amém. Sabe? Perfeito. Então ele pode nos orientar em toda e qualquer situação. Amém? Amém. Só mais um versículo aqui sobre filhos. Provérbios 13:24 diz, na versão Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: o que retém a vara, odeia ao seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Quer dizer, isso é aqui totalmente ao contrário do que o mundo está pregando, né? Que hoje mesmo eu vi uma pessoa bem famosa, né? Publicou assim, repúdio, nota de repúdio a você que dá palmadas no seu filho. Quer dizer, eu não estou falando aqui no sentido de
de espancamento, de judiar, não. Mas assim, de educação. A Bíblia é clara. Quem ama, disciplina. Deus nos disciplina, queridos. Mas Ele nos disciplina em amor. Amém? E a criança, nossos filhos, a gente precisa sim disciplinar. Precisa usar a vara? Vou usar sim. Para quê? Para matar? Não. Mas para educar, queridos. Para educar. Amém? Isso é amor. Isso é cuidado, queridos. Aleluia. Sabe? E Provérbios 14, 1 diz, na nova NVT, diz o seguinte. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Queridos, esse versículo, para mim, ele é muito forte. Diz o seguinte: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Vocês já viram, não sei se vocês já assistiram algum programa de TV, por exemplo, Irmãos à Obra. Quando eles vão destruir uma casa, queridos, eles usam ferramentas pesadas, grandes máquinas para destruir aquela casa. E aqui diz que nós sem sabedoria, nós mulheres sem sabedoria, nós podemos destruir com nossas próprias mãos. Queridos, isso é muito forte. Amém? Então, todo o tempo a gente precisa orar em línguas mesmo. Para quê? Para a gente se esvaziar de nós. Queridos, quando eu não oro, misericórdia, nem eu me aguento. Eu preciso orar em línguas todo dia. Por amor a mim, por amor a Deus, para ficar sensível à voz de Deus. Por amor ao meu marido também, amém? Aos irmãos da igreja, porque, queridos, quanto mais a gente ora, queridos, mais a gente vai ficando próximo. A gente vai ficando parecida, a gente vai receber instruções divinas, queridos. Porque tem momentos em nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Mas o Espírito Santo da verdade, queridos, que habita dentro de você, habita dentro de mim, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele nos ensina todas as coisas. Amém? Ele nos ensina todas as coisas. Amém, amados. E sabe que Deus tem um plano perfeito para o seu casamento. Deus tem um plano perfeito para restaurar casamentos quebrados, né, vamos dizer assim. Amém. Porque a Bíblia fala lá em 1 João, capítulo 5 a 9. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, que cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então é isso que estamos fazendo aqui. Estamos aqui com o chamado de Deus para um dever de restaurar a vida de outros irmãos. Amém? E nós devemos ter cuidado para também não ser tentado em certas áreas da vida, da vida conjugal. Mas estamos aqui para ajudar você, porque Deus já nos ajudou. Estamos aqui crescendo também, junto com vocês. Mas nós somos boca de Deus aqui na terra para trazer revelações de Deus, aquilo do coração de Deus, para que as nossas vidas não sejam mais a mesma, mas sejam transformadas e venhamos a crescer todo dia. Né? Degraus de glória em Deus. E degraus de glória também seja na nossa casa, que a nossa casa seja um lar de edificação espiritual, para quando as pessoas entrarem, ver a diferença naquele lar. As pessoas terem aquele impacto. Mas aqui tem uma presença tão grande, uma paz tão grande que tem nesse lar. Então é isso que nós devemos manifestar aqui na terra. Amém. Nós devemos trazer os céus para a terra com a nossa vida, né, de comunhão com Deus e comunhão com o nosso cônjuge. E se nós por acaso tivermos cometido pecado, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém. De todo e qualquer pecado, amados. Então tem restauração para tudo. Aleluia. Sabe? Então Deus fez o seu plano perfeito, ele não deixou nada solto. E o manual está aqui, nosso manual de sobrevivência, a palavra de Deus. Quando você abre sua Bíblia, Deus está falando com você. Você não precisa estar um profeta, é isso que eu te digo. Sabe, não, a Bíblia está falando com você, é Amém. Deus falando conosco. Nós sempre falamos isso nos cultos, né? A Bíblia a palavra de Deus é Deus falando conosco. Diga, a palavra de Deus é Deus falando comigo. Porque se é a palavra dele, já está explícito que ele está falando conosco. Amém. Aquele que se interessar em ler e crer naquilo que está escrito e praticar aquilo que está escrito, vai ter os benefícios dessa palavra, vai ter os benefícios desse reino manifesto na vida dele, inclusive no seu lar. Amém. Amém? Que Deus é o maior interessado que nós cresçamos como lar. Sabe, quando eu estava orando hoje à tarde, né, então veio uma imagem como que passando através de portais, assim como Deus protegeu aquele povo lá no Egito quando foi pintado com sangue de animais.
para proteger do espírito da morte lá no Egito, assim Deus me mostrou os lares também. Eu estou protegendo os lares de pessoas que estão intimamente ligadas comigo. Então, se vocês têm um laço de comunhão com Deus, sabe, Deus está protegendo o seu lar. Aleluia. Então, você pode chamar a existência isso, a proteção de Deus com a sua boca. Ei, Deus está aqui protegendo o nosso lar. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma se chegará na minha tenda, porque Deus está comigo. Aleluia. Amém, amado? Receba essa palavra. Aleluia. Amém, queridos. Deus tem uma aliança conosco. Nós estamos guardados nele. Nós estamos protegidos, queridos. Nós temos a palavra de Deus, que nós podemos orar, clamar e a solução vir rápida. Amém? E, queridos, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para algum jovem, eu digo, espere em Deus. Espere em Deus, queridos, porque é muito importante. Certo? É muito importante a questão do chamado. Às vezes, a moça pode ter, a jovem pode ter um chamado para as nações, e o rapaz tem um chamado só para servir mesmo na igreja local. Amém? Aí casa. E aí, cadê o chamado das nações? Você não vai não, querida. Você vai servir junto com seu esposo na igreja local. Amém? Por isso que é muito importante, como ele disse aqui, conversar. Conversar antes. Isso. Se conhecer, certo? Você, rapaz, seja amigo do seu pastor. Eu nunca vi pastor Sacalonga com a vara, esperando a gente, né? Nunca vi. Então, converse com seu pastor, né? As meninas, converse com Nayara, tem nós também. Amém? Estamos disponíveis. Olha, eu sempre conversei com minha liderança. Sempre, queridos, eu digo a você, me salvou, viu? Me salvou de muito laço. Às vezes eu achava que minha líder não queria que eu me casasse. Porque às vezes aparecia alguém, só quando eu dizia o nome, ela dizia, não, Jajá. Ela não chamava de Jajá, não, Jajá. Não é de Deus, não. E quando eu disse Fábio, foi tão interessante que eu mostrei uma foto de Fábio, ela olhou pra mim e disse, é esse. Sabe, quando Deus já tinha me dito que era ele, amém? Mas era assim, muita confirmação. Eu disse, era a Fabi Gadelha. Eu disse, tá, Fabi, foi o único que você disse. Ela disse, porque realmente é de Deus. Então, queridos, tinha uma frase do pastor Edilson muito interessante. Eu lembro que, não sei se foi em 2013 ou 2012, que ele ministrou nos Jovens para as Nações. Foi um evento que teve em Campinas, eu não pude ir por conta do trabalho, não fui liberada, mas todos os jovens foram. Eu acho que eu fui a única que não fui. Mas eu assisti e ele disse, o bom é o maior inimigo do melhor. É muito forte essa frase. Para mim, na época, foi muito forte, porque o bom é o maior inimigo do melhor. Queridos, porque o melhor de Deus é perfeito para a nossa vida. O melhor de Deus, olha, eu fiz as características, eu pedi, eu anotei mesmo, aprendi no Rema. Escreva no papel como você quer seu marido. E as físicas foi exatamente essa. É tanto que minha prima, quando eu disse, porra, que foi igual? Eu disse, porque eu orei. Amém? E as espirituais também, queridos. Eu pedi um jovem que amasse mais o Senhor do que a mim. Porque eu sabia que se ele amasse o Senhor, que amasse servir. Olha, o que eu descrevi na minha listinha. Aí tem pessoas que dizem, e vocês mandam em Deus? Não, queridos. Mas a Bíblia diz que Deus realiza o desejo do meu coração de acordo com sua palavra. Amém? Eu posso orar de acordo com a palavra e eu posso receber. Amém? E eu orei, queridos. Eu orei, eu esperei em Deus. E Deus foi fiel. Porque Ele é fiel. Eu e você podemos mudar, queridos, mas Deus não muda. Amém? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para um jovem, eu digo, espere em Deus. Porque Deus não falha. Amém. Amém? Amém. Essa parte de, como você falou, de estar comigo com sua liderança, né? É muito importante que eu sempre tive em contato com a minha liderança, sempre onde estive, na igreja que eu participei. Estava sempre nessa comunhão com a liderança. E sabe, amados, que a sua liderança percebe coisas que você não percebe. Verdade. Então, eles podem ajudar no seu casamento naquilo que você não está vendo. De repente, ele pode chegar perto de você, ó, tu está observando isso? Aí você, eita, não. Então, você pode despertar por aquilo que você não está vendo, porque você está dentro da situação. Mas a sua liderança, que está também sendo guiada por Deus, pode lhe orientar, né, e lhe abrir os olhos. Ei, cuidado desse caminho, né, preste atenção. Faz isso, faz aquilo. Então, você vai ser ajustado pela sua liderança. Amém. Né, porque está alinhada com o propósito de Deus também. Também isso faz parte da nossa caminhada cristã também, amados. Estamos junto da nossa liderança, né, e prontos para qualquer circunstância ou situação.
Amém, amados? Cola na sua liderança, amém? É muito importante, jovem. Conversa mesmo, chega junto, porque é muito importante, amém? Nossa liderança, olha, o que é que nossa casa tem? Ela tem um telhado e a gente fica abaixo desse telhado, né? Protegidos das tempestades. Queridos, nossa liderança é como um telhado em nossa vida. Amém. Ela nos protege, ela nos alerta, ela nos revela coisas que a gente não está vendo, como ele falou. Então, nós temos 10 minutos e estamos já fazendo o desfecho dessa ministração poderosa. Acredito que você está sendo tremendamente abençoado, recebendo aí, né, da parte de Deus. Nós temos apenas esses canais que Deus está usando nessa noite para abençoar a sua vida. Amém, amados? Amém. Então, sabe que na morte e ressurreição de Jesus Cristo está a nossa salvação. Amém. Você não mais segue padrões mundanos de vida, Amém. inclusive de casamento, mas você serve agora os padrões dos céus, os padrões que Deus enviou dos céus para nossas vidas, para nós vivermos a vida aqui, mansa, tranquila, em paz com todos, sabe? E é isso a tônica dessa ministração, amor, andar em amor. O amor realmente é o caminho para a vitória. Então você deve observar o que está escrito na palavra de Deus em relação a isso. Quando você anda em amor, você vai andar em vitória. Você não vai andar batendo em ninguém, xingando ninguém, falando mal, né? Sempre cheio de ódio, de ira. Não, nós temos que ser corações conforme o nosso, né, Deus é, o seu Pai. Você deve andar como seu Pai é. Seu Pai é manso, seu Pai é amor. Amém. Né? Manifestar o amor aos outros, seja lá quem for. Se você foi tratado mal, mas você deve andar em amor. Amém. Você não deve revidar como o mundo aconselha a fazer. Porque o mundo pensa assim, não, se eu ficar calado, eu vou ter sido como besta. Mas sabe, o reino de Deus não é isso. Você deve, o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Amém? Amém. Então você deve esperar, você deve suportar, né? O amor não se vangloria, não se inveja, sabe? Não causa mal, não maltrata ninguém, sabe? Não procura os seus próprios interesses. Amém. Não se ira facilmente, Amém. né? 1 Coríntios 13 está falando sobre isso, sabe? E não guarda rancor. Amém. Muito, muito importante isso, porque num casal não pode guardar sentimentos contrários. Sentimentos de inveja, de vingança, aliás. Não, joga isso no lixo, porque isso é do diabo, amados. Essa semana, né, ele lê muito. Meu marido, ele lê mais. Eu leio, mas ele lê mais que eu. E ele começou a ler um livro, e eu já tinha começado. Dias antes. E ele terminou. Aí ele disse, amor, terminei. Aí eu disse... Já. Eu olhei assim, eu disse, não acredito. Não, amor, tu terminou. Gente, quis vir inveja no meu coração dele. Porque ele tinha terminado o livro primeiro que eu. Disse, misericórdia. Eu pedi perdão a ele. Não pedi perdão. Fui lá e pedi perdão. Foi verdade. Então é muito importante, queridos, a gente sempre examinar nosso coração. Amém? Se colocar no lugar do outro. Amém? Se ele chegar do trabalho, deixar a camisa fora do lugar. Guarde um lugar assim dela. Depois, quando a nossa raiva, né? Às vezes a carne quer aflorar. Amor, não deixe fora do cesto. Não deixe fora do lugar. Amém? E vai dando tudo certo, querido. Se lembre que você, seu esposo, não é seu inimigo, é seu amigo. Amém? Sua esposa é sua amiga. Sabe, amém? O mundo fala por aí, né? A sua inimiga já chegou, a sua inimiga está em casa. Patroa, sabe, aí essas brincadeiras, essas brincadeiras que as pessoas, não, mas eu só tô brincando. Mas isso vai entrando na sua mente, e você vai renovando a mente com isso aí. E aí você pensa que aquilo é um padrão, né, para ser seguido. Não, amados, isso é coisa do mundo, isso é lixo. Não siga isso. Sabe, minha esposa é a mulher mais bonita dessa terra. Oh, glória. Né? É assim que deve ser, amados. Você também é o marido mais lindo do mundo. Oh, glória. Amo você. Sou privilegiada. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida. Sabe, e não existe falsidade nessas declarações. Nós somos assim, né? Sempre. Amém? Ou mais. Mais intensos. Então... Amém, amados? Nós devemos ser assim. Porque a palavra de Deus nos orienta. Eu sou completamente guiado pelo Espírito Santo, sou guiado pela palavra.
Então, quando você lê a palavra, você pratica aquilo ali, vê que dá certo. Então, para que você vai buscar o errado? Você deve ir naquilo que vai lhe trazer o bem, que vai lhe fazer prosperar, que vai trazer paz, alegria, não é? E satisfação na sua vida. Então, você seguir os princípios bíblicos não é peso, não é alegria, é paz. Você descansa na palavra de Deus, porque se você segue o que Deus escreveu para você, Ele lhe fabricou, vamos dizer assim. Então, Ele é o seu fabricante, o seu manual está aqui. Se você está em desajuste em alguma área, procure o ajuste que está aqui escrito. Amém. Amém? E esse parafuso que está faltando vai chegar na sua vida e você vai se sentir renovado. Amém? Amém, queridos. Então, não esqueça, você é filho de um Deus de amor. Você é filho do amor. Amém? Eu sou filha do amor. E quando eu conheci o Verbo Maria, quando eu conheci o pastor Sacalonga e Nayara, teve algo que me chamou muita atenção, foi isso, queridos, que uma vez no mês, todo mês tem culto da família, todo mês tem culto da família. Isso me chamou muita atenção. Isso é o quê? O zelo de Deus e cuidado e amor pela nossa família. Amém? Amém. Então, Aleluia. Queridos, nós... Eu queria até recomendar um livro de Kenneth Reagan chamado Ministrando a Sua Família. Muito bom para família, tanto para casais como criação de filhos. E esse livro é completo. Amém? Então eu recomendo Ministrando a Sua Família, de Kenneth Reagan. Quem for do grupo da igreja, nós temos em PDF, tá certo? De Kenneth Reagan também, eu quero indicar Como Andar em Amor. É bem pequenininho, você lê num dia, porque é bem pequenininho mesmo. E tem... aquele outro Amor, Caminho para a Vitória. Amor, Caminho para a Vitória, né? Pastor Sacalonga disse que nós precisamos ler esse livro pelo menos uma vez no ano. Mas não é só ele não, é ler ele pelo menos uma vez por ano. Amém, queridos? Amém. Porque nós precisamos mesmo, nesses últimos dias, ler sobre o amor mesmo, amém? Rapaz, eu fiquei impactado hoje com uma notícia que acho que foi no Verbo Petrolina, que uma pessoa leu nessa quarentena, só nessa quarentena, 70 livros. Imagina aí. Mas nós devemos ter essa sede de ler, né? Então, queridos, nós estamos em construção, amém? Nossa igreja está ficando linda. Nos próximos 15 dias, nós vamos estar voltando com os nossos cultos presenciais. Gere expectativa no seu coração. Esteja orando, queridos, porque nós estamos vivos. Glória a Deus, estamos com saúde, estamos protegidos em Deus. O diabo não nos calou, nem vai nos calar, porque ele é um derrotado. Amém. Você vai estar lá junto com a gente, glorificando o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma festa santa naquele lugar, queridos. Você está voltando mais forte em Deus, amém? E se você deseja plantar, queridos, plante nessa construção. Amém. Existem pessoas que Deus só está esperando um passo de fé. Não é sem olhar para a carteira, queridos, é pela fé. Vamos sondar nosso coração, porque Deus quer derramar seus ricos tesouros. Amém, amém? Mas é preciso eu andar em fé. Deuteronômio 28:12 diz: o Senhor lhes abrirás o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestados. Aleluia. Deus abrirá os seus bons, grandes tesouros, queridos. Então vamos ficar sensível à voz do Senhor. Amém? O pastor Sacalonga falou algo bem interessante, que plantar no reino, o reino de Deus é a melhor bolsa de valores que existe. Porque ela nunca está em baixa, queridos, ela está sempre em alto. Não falha, queridos, no reino de Deus não há crise. E sabe que esse tempo de crise é o tempo dos filhos de Deus prosperar. Amém. É o tempo de haver milagre dentro da sua casa, é tempo de haver milagres dentro dos seus negócios. Amém? Amém. Aleluia. E essa construção já é uma forma de Deus, que Deus levantou para você também prosperar, sabe, financeiramente. Porque a Bíblia fala que aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas aquele que semeia com abundância também colherá. Sabe? E isso é para manifestar a glória de Deus. Quando você é recompensado por Deus, isso está sendo manifesto a glória dele. Amém. Porque nós estamos aqui para glorificar a ele não somente quando acontece o seu retorno, a sua colheita, mas você já glorifica ele antes, já agradecendo a ele, dando graças antes, porque você sabe que isso funciona na sua vida. Amém? Então a plantação é um princípio bíblico, amados. Se você plantou, você vai colher. Amém? Então saiba disso. Se você plantar nessa obra, você está
você está abrindo as portas do sobrenatural de Deus a agir na sua vida. Amém? Amados, aleluia, glória a Deus. Então vamos finalizar esse momento aqui, né, com oração. Pai, te agradecemos que essa palavra venha a modificar, que eles possam passar a meditar nessas palavras, que passam a te buscar com mais intensidade, Pai, com mais como desejo de estar em comunhão contigo, com tua palavra, com teu Espírito Santo, Pai, que possa também manifestar os desejos do seu coração para a vida dessas pessoas. Nós oramos para que o Espírito de amor e de fé cubra todos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite. Uma noite de paz e de bênçãos da tua palavra na vida dos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados. Aleluia.